Muito boa noite, está começando pela rede CNT de televisão, o Jogo do Poder em edição especial. Vamos aqui apresentar os resultados das eleições em segundo turno nos 7 municípios do Rio, em que aconteceram, obviamente, e nas principais capitais brasileiras. Para participar do programa de hoje, nós convidamos o cientista político Geraldo Tadeu, do IDPS. Boa noite, Geraldo. Boa noite, Fábio. E o sociólogo Fábio Gomes, do Instituto Informa. Boa noite, Fábio. Boa noite, Ricardo. É um prazer tê-los aqui nesse dia importante, no segundo turno das eleições Brasil afora, e especialmente o Rio, objeto de nossa análise hoje. Tivemos 7 municípios do Rio com eleições em segundo turno. Belford Roxo venceu o candidato do PC, do B, Denis Daltman, com 61,46%. O Vaguinho, do PRTB, ficou em segundo, obviamente, com 38,54%. Em Caxias, a vitória foi de Alexandre Cardoso, do PSB, com 51,51%, derrotando o ex-prefeito Washington Reis, do PMDB, que teve 48,49%. Niterói, vitorioso foi Rodrigo Neves, do PT, vencendo Felipe Peixoto, do PDT. Rodrigo teve 52,55% e Felipe Peixoto 47,45%. Em Nova Iguaçu, a vitória foi do ex-prefeito Nelson Burnier, que volta ao poder em Nova Iguaçu, candidato pelo PMDB, obteve 55,30% dos votos, derrotando a atual prefeita Sheila Gama, do PDT, que obteve 44,7% dos votos. Petrópolis, uma reviravolta. O candidato que liderou durante todo o processo eleitoral, Bernardo Rossi, do PMDB, foi derrotado pelo ex-prefeito Rubens Bontempo, do PSB, que obteve 56,05%. Bernardo Rossi ficou com 43,95%. Em São Gonçalo, uma surpresa, o candidato Neilton Molim, do PR, venceu o candidato da prefeita, Adolfo Conder, do PDT, 56,7% contra 43,22%. E em Volta Redonda, o atual prefeito Neto foi eleito para o 4º mandato, mas derrotando o Zoinho, candidato do PR. Neto teve 55,15% contra 44,85% do Zoinho. Foi uma disputa que aparentemente se mostrou acirrada, mas na reta final, Neto, apesar de um certo desgaste na cidade, se confirmou prefeito mais uma vez em Volta Redonda. Após essa análise geral do quadro no Estado, eu queria começar falando da cidade talvez mais importante dessas eleições, que foi Niterói. Niterói, o Rodrigo Neves, que despontava nas pesquisas, se confirmou vitorioso nas eleições de hoje. Mas a vitória não foi tão tranquila. Eu acho que Felipe Peixoto surpreendeu em certo momento do curso do debate eleitoral, mostrando-se competitivo, mas talvez a associação de Felipe Peixoto ao atual prefeito Jorge Roberto Silveira, cuja imagem está muito desgastada em Niterói, tenha contribuído decisivamente para a vitória de Rodrigo Neves. Eu começo com o Geraldo Tadeu. O que você acha da eleição em Niterói, do resultado, Geraldo? É um resultado que se anunciava, até porque a coligação eleitoral do Rodrigo Neves é bastante ampla, contava com o apoio do governador, contava com o apoio do Eduardo Paes, depois de eleito no segundo turno, fez campanha lá também, contou com o apoio do Lindbergh Farias. Então tinha ali um pool de lideranças muito importante. A grande astúcia, talvez, do Felipe Peixoto tenha sido conseguir, no primeiro momento da campanha, se descolar de Jorge Roberto da Silveira. Ele apareceu como uma novidade, né? É um candidato novo no sentido de eleições majoritárias, porque ele era... Ele foi secretário do Jorge Roberto em 98, mas, no entanto, enfrentou o Jorge Roberto na última eleição, o que deu a eles uma certa independência do ponto de vista da imagem, porque foi para o enfrentamento na eleição passada, foi para o confronto, e em fazendo o confronto, ele se distanciou um pouco já na eleição passada, me parece. Sim, mas eu acho que a grande astúcia foi ter conseguido se descolar de um prefeito que tinha 72% de desaprovação, 65% de ruim péssimo nas pesquisas. Ele conseguiu essa operação, né? Mas no segundo turno, a campanha do Rodrigo Neves insistiu muito nesse ponto, conseguiu mostrar que havia ali uma identificação entre ele e o Jorge Roberto, e isso deve ter segurado aquela onda de crescimento do Felipe Peixoto. Mas foi uma eleição muito disputada até o final.
Fábio, o Felipe Peixoto, me parece, pela imagem, pelas pesquisas que eu tive acesso, tem uma boa penetração, muito bem quisto em Niterói. Ou seja, não há nada contra ele, mas me parece que o que pesou contra ele foi o fato de alguma maneira, associarem o nome dele ao atual prefeito. Você concorda? Pode ter sido uma forma de frear um pouco, Felipe, porque a diferença entre os dois candidatos não configura, assim, uma grande desvantagem, né? Você vê pelo lado do Rodrigo os apoios que tem. O Felipe estava apenas com a associação com o prefeito, com mais ninguém. Você acha que esse apoio, o apoio do governador do apoio do governador Sérgio Cabral, o apoio da presidente Dilma, o apoio do PT, quer dizer, a reprodução em Niterói desse modelo que deu certo no Rio, da junção de forças entre o governo municipal, o governo estadual e a União. Quer dizer, esses três entes federativos unidos, esse modelo, na verdade, o Rodrigo reproduziu na sua campanha a ideia de que esse modelo é importante para Niterói. Niterói não pode continuar apartado, não pode ter uma administração que não seja uma administração absolutamente afinada com o governo do Estado e com o governo da presidente Dilma. E ele se apresentou como o mais qualificado para isso. Isso pesou na sua avaliação, esse discurso? Acho que foi o maior argumento dele, né? Essa comparação com o gerenciamento de informação de um caso que deu certo, a cidade do Rio de Janeiro é um exemplo de um sucesso dessa associação, né? Dessa junção das esferas de poder. Eu acho que isso contribuiu bastante com essa vitória, né? Embora a diferença não tenha sido tão grande, mas contribuiu sim, pode ter sido aí o carro-chefe da vitória dele. Geraldo, a vitória do PT em Niterói, a vitória de Rodrigo Neves em Niterói, até que ponto essa vitória ela favorece, digamos, o PT para as eleições de 2014? Rodrigo Neves foi apoiado pelo senador Lindbergh Farias. Obviamente que o PT, pelo que consta até a presente data, tem um projeto solo para 2014. Pelo menos é o que diz o senador Lindbergh Farias, que o PT está fechado com o nome dele, enfim, que o PT não vai caminhar mais com o PMDB como aconteceu até aqui, já que o PMDB tem como opção a candidatura do vice-governador Luiz Fernando de Souza Pezão. Você acha que, de alguma maneira, a vitória do PT em Niterói, uma cidade importante no Grande Rio, tem algum impacto, digamos, no processo sucessório de 2014? Não, sem dúvida que Niterói é uma cidade muito importante, são 380 mil eleitores, é uma cidade que tem digamos, uma irradiação sobre São Gonçalo, por exemplo. O próprio Rio de Janeiro é uma cidade de cultura, de ciência e tecnologia, tem lá digamos, uma boa irradiação e por isso ela desempenha um papel importante nesse cenário eleitoral. Agora, é importante dizer o seguinte, nas 7 cidades onde houve segundo turno aqui no estado do Rio, nós tivemos 2 vitórias do PSB, 2 vitórias do PMDB, uma do PR, uma do PT e uma do PCdoB. Ou seja, o jogo não está muito claro. Nenhum dos partidos teve uma vitória esmagadora. Mas no cômputo geral, o PMDB fez o maior número de prefeituras. Sim, fez o maior número de prefeituras, estou dizendo nas principais cidades. Sim. Né? Então, a gente tem ainda São João de Meriti, que está sob o comando do Sandro Matos no PDT, tem Nilópolis, tem Mesquita, enfim, o jogo está um pouco mais complexo. E, além do mais, a vitória, por exemplo, de Rodrigo Neves pode ser creditada em parte ao Lindbergh Farias e em parte ao governador Cabral. Com certeza, o governador Cabral, inclusive, se mostrou muito empenhado na vitória dele, participando ativamente da campanha do candidato Rodrigo Neves, com vários atos, enfim, caminhadas e carreatas. O que significa dizer que o Rodrigo Neves não está fechado com este ou aquele candidato. 2014 ainda está longe em termos políticos. Ok, eu vou fazer um rápido intervalo. O Jogo do Poder volta em 1 minuto, hoje com a participação do cientista político Geraldo Tadeu e do sociólogo Fábio Gomes, discutindo o resultado das eleições em segundo turno no Rio de Janeiro.